Meu nome é Monique Zonta-Rentio, eu sou cirurgiã dentista, especialista em implante, sou implantodontista, e o meu filho se chama Arthur. O Arthur tem 6 anos. Ah, a idade da Lara. Da minha filha também tem 6 Também tem anos. 6? De que mês que ela é? De outubro. Ah, tá, ele fez em fevereiro agora, 6. É, 6. Ai, Ela vai fazer 6 ou vai fazer 7? ela vai fazer 7 agora, esse Então ela é ano. mais velha? É, um Que pouquinho ele mais faz velha. 7 ano que vem. Aí já tá, nessa idade aí, né? Sim, Muita sim. descoberta. Meu. Tá. Então, pra gente começar, Uhum. né? Você lembra como que era a sua rotina quando o seu filho nasceu? Meu Deus. Como A que minha foi? rotina, quando o Arthur nasceu, foi bem corrida. Eu estava preparando já tava me preparando para a maternidade, né? Eu tive ali a gestação, mas eu trabalhava sozinha, né? Eu tinha meu consultório sozinha, pequenininho ali, então era eu e eu, né? E tinha uma secretária somente. Então ele nasceu e a minha rotina foi, eu tive que voltar quando ele tinha 1 mês, né? Eu deixei ele em casa com outra pessoa e quando ele tinha 1 mês eu voltei a trabalhar. Porque é autônomo, né? Eu pensava, autônomo não tem o que fazer, né? Tem que trabalhar, tem que produzir para a gente poder receber. Então eu deixava os horários um pouco mais espaçados na agenda, minha casa era perto da clínica, né? Então eu ia lá, atendia 1, 2 pacientes, voltava para casa, dava de mamar, voltava de novo, né? Atendia mais 1, 2 pacientes, voltava para casa. Então foi bem corrido, assim, foi até, digamos que meio traumatizante, assim, para mim, sabe? Porque pensa, 1 mês, né? Ele tinha 1 mês, a criança depende muito da mãe, a gente ainda tá naquela fase do puerpério, né? Aquela fase sensível para a mulher, né? Então foi bem sofrido, assim, sabe? Quase todos os dias eu chorava, chegou a me dar mastite também, eu tive mastite porque eu fiquei um tempo sem dar de mamar atendendo no consultório, então voltei para casa, ele estava dormindo, não deu para dar de mamar, voltei a trabalhar e ali, né? E quando eu fui ver, desenvolveu uma mastite. Então foi bem grave, assim, eu tive que tomar antibiótico, tive que fazer todo o tratamento para mastite e só falava assim, meu Deus, eu nunca mais quero passar por isso na vida, nunca mais quero passar por isso que eu falei da questão do trauma, assim, que eu fiquei meio traumatizada porque eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir ter mais de um filho. Um tá bom porque a minha rotina não dá, não me vejo, né, de novo passando por isso, então foi bem intenso, assim, no começo. No primeiro mês foi... Imagina, né? Uhum. E é bem isso, a gente tá... Eu não sei como era pra você, mas pra mim, a Lara foi com 4 meses pra creche. Sim. E aí, olha só, era muito doido o nosso corpo, porque eu escutava uma criança chorando. E achava que era ela. E saía leite no meu peito. né? Eu escutava, eu lembrava dela, e assim, o corpo é muito... Fisiológico. Assim. Sim. E também, tinha que ir lá com a bombinha e ficar tirando e... Nossa, eu imagino, eu sei como é muito difícil. Daí ele ficava em casa com outra pessoa e depois quando ele teve 4 meses também foi pra escolinha, né? Mas antes disso ele ficava em casa e eu fazendo esse vai e volta, consultório, casa. Daí depois que ele foi pra escolinha, ficou mais tranquilo, mas daí veio a questão da culpa por eu ter colocado ele na escolinha tão cedo, sabe? Ele foi com 4 meses, era um bebezinho, eu lembro que era tipo julho, agosto, assim, frio, né? E eu levando ele todo empacotado, cachecol e, né, casaco, mantinha, pra ele não passar frio, e eu ia pro consultório, eu ia trabalhar, assim, com o coração despedaçado, né? Da pena, né? Da pena, porque Da é tão pena. novinho, assim, a gente queria estar naquele momento, mas a gente sabe que não... Só que não podia, sabe? pode, Não né? dava, mas também não dava, agora eu vejo que dá, sabe? Porque agora a gente, né, tem nossa clínica agora, tá mais estruturada, mas naquela época não dava, naquela época eu era autônoma, eu era sozinha, eu e eu, né? Falei, Entendi. E agora, voltando um pouquinho antes, doutora. Sim. E como que foi esse processo de descoberta? Como é que você descobriu que... A gravidez? A gravidez, que seria a mãe. Como é que foi essa notícia pra seu esposo, pra sua família? Sim. Então, assim, eu e meu esposo, nós já éramos casados, né? E a gente tava pensando em ter filho. Não necessariamente naquele ano, porque se a gente para e pensa, nunca a gente quer ter, né? Tá ali na correria do dia a dia, da vida. Então, a gente, vamos deixar mais pra frente e tal. Beleza, eu tomava anticoncepcional desde os 16 anos, desde nova, e naquele mês, né, eu parei, porque eu tava fazendo tratamento de espinha, eu tinha bastante espinha no rosto, fui numa dermatologista, quis meio que me limpar, parei por conta, assim, sabe? Ela deu antibiótico, deu um monte de coisa pra eu tomar pra espinha, e eu parei o anticoncepcional também, eu pensei, muito hormônio, muita coisa, vou parar, e beleza. Não sabia nem que tava ovulando, não sabia nada, então foi na minha primeira ovulação que eu engravidei, foi um susto, porque eu não sabia que eu tava grávida. Tanto é que eu demorei um pouco pra saber, né, eu fui... o primeiro mês a minha menstruação desceu, mas o segundo médico já era anidação, já sangrou um pouquinho, mas porque o feto já estava se fixando. Então eu descobri, eu estava com 2 meses, quase 3, assim, porque daí atrasou a menstruação. Deu, meu Deus, mas será que é porque eu parei o anticoncepcional lá, porque eu estava fazendo tratamento de espinha? Mas eu nem sabia o que, porque desde os 16 anos, tomando anticoncepcional direto, eu não sabia quando era ovulação, quando era, né? Não sabia ali o que ia acontecer no meu corpo. E realmente foi muito rápido, assim, sabe? Daí atrasou.
Daí eu pensei, meu Deus, mas eu nem falei pro meu marido que estava atrasada. Eu vou fazer o exame, pensei, não vou fazer o de farmácia, porque o de farmácia pode ser que dê errado, né? Às vezes dá um falso ali negativo, falso positivo. E fiz direto de sangue. Fui lá, fiz um exame de sangue lá longe, lá na Barra, num laboratório, pra ninguém saber. Eu tava trabalhando, daí o resultado veio no dia seguinte. Quando eu tava trabalhando, eu recebi uma mensagem de notificação no meu celular que o exame tava pronto. Daí eu entrei, meu Deus, assim, pensando, será que é? Pode ser, mas por desencargo, né? Eu fiz, vamos ver. Daí eu olhei ali, coloquei o login e a senha, quando vi tava positivo. Meu Deus, eu não sabia o que eu fazia, assim, ó. Me baixou a pressão, eu quase desmaiei, meu Deus, eu não acredito. Não pode estar certo isso. Imprimi o resultado, né, e saí do trabalho. Daí eu liguei pro meu marido, falei, onde tu tá? Dele, tô chegando em casa, eu tenho uma reunião, vou lá me arrumar. Daí eu falei, me espera um pouquinho, eu preciso conversar contigo, não vai na reunião ainda que eu tenho que te mostrar uns negócios aqui do consultório e tal. Daí cheguei em casa, estacionei o carro na garagem e comecei a chorar. Eu sou meio difícil de chorar, assim, eu sou meio durona. Eu era mais antes de ter filho, agora eu choro mais fácil, mas eu era bem durona, assim, não chorava com facilidade. Mas estacionei o carro e pensei, meu Deus, agora eu vou contar pra ele, meu Deus do céu. Eu pensei que ele ia ficar bravo, sei lá, porque assim, não foi planejar, tipo, a gente queria ter, só que não foi uma coisa, vamos agora tentar, sabe? Daí subi o elevador, cheguei em casa, ele tava sentado me esperando no sofá da sala, assim, e ele me olhou, eu já tava toda, né, aos prontos, chorando, assim, com o exame na mão. Daí ele, o que aconteceu? O que deu? Daí eu falei, olha isso aqui. Daí ele olhou, mas o que é isso? Ele nem sabia o que era beta-HCG, sabe, homens, né? Homens não sabem. Daí ele olhou, mas o que é isso? Ele achou, depois ele me falou que eu tava com uma doença, algum problema sério, alguma coisa assim. Daí, olha aqui, eu tô grávida. Daí ele me olhou, é sério? Ele olhou assim pra mim, deu, sério? Daí ele se ajoelhou assim e falou, meu Deus, mas por que tu tá chorando? Daí eu falei, porque eu não queria agora. Dele, mas eu queria. Daí quando ele falou eu queria, daí me deu um alívio, assim, sabe? Ele falou eu queria, então, beleza, então ele vai, né, vai querer também. Sabe, assim, meio que da cabeça, assim, eu sabia que ele queria ser pai, mas por causa do susto, assim, eu pensei, agora ele falou que ele queria, então, ufa, agora a gente vai ter um filho, então, vamos fazer tudo certo. Daí ele já marcou o ultrassom no dia seguinte, tudo, a gente já foi ver, já deu até pra escutar o coração batendo, tudo, porque já tava com quase 3 meses, assim. Nossa, descobriu com 3 meses, sim, nossa, sim. Que loucura. Foi bem doido. Que legal. E teve algum momento que a gente se pega pensando assim, principalmente mãe de primeira viagem. Sim, né? Será que eu vou dar conta de tudo? Né? Quando eu tava grávida? Mais quando nasceu, assim, né? Eu Eu achei que eu não ia dar conta de tudo, não. Não. Quando eu cheguei com ele do hospital em casa, eu já fui pra baixo do chuveiro e já comecei a chorar. Pensei, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Né? Como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com o consultório, fazer com meus pacientes. E um filho, um bebê recém-nascido, totalmente dependente de mim, né? Depende 100% da gente, né? Eu sabia, eu tenho uma rede de apoio, né, graças a Deus, excelente, assim, né, eu tenho minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, o João também, meu marido, é muito participativo, então eu nunca tive problema, assim, de falta de rede de apoio, né, pelo contrário, assim, eles foram fenomenais, mas, querendo ou não, às vezes a criança quer só a mãe, né, eles querem a gente se sente culpada de ficar terceirizando também, sabe, às vezes pequenininho, deixar com tal pessoa, mas, eu queria ficar, sabe. Então eu achei que não ia dar conta, assim, sabe? Daí eu fui levando, né? Foi indo dia a dia, foi passando, foi ficando mais leve, porque também a gente já fica mais tranquila depois que vê que tudo dá certo. Ele foi uma criança que não incomodou também. Assim, tomou antibiótico ele tem 6 anos agora, e foi uma vez que ele tomou antibiótico até hoje, quando ele tinha meses, pequenininho. Então, nunca ficou doente também, isso ajudou muito, sabe? Então, foi indo, assim, sabe? Depois fui vendo que dava conta. Sabe? Nada melhor, como meu pai fala, nada melhor que um dia após o outro e uma noite bem dormida no meio para separar, né? Então eu deixava os dias irem passando. Mas é assim mesmo, né? A gente acha que o dar conta ele depende de cada mãe, sim, né? Legal. E qual foi sua maior dificuldade nos primeiros anos como mãe e como que você conseguiu superar isso? A maior dificuldade assim que eu senti nos primeiros anos foi conciliar trabalho com o crescimento do filho, assim, eu queria acompanhar, né, os primeiros passos dele, né, ele engatinhando os primeiros passos, levar para a escola, buscar da escola, e eu tinha que ter horário para isso, né. Então, na época que ele nasceu, eu trabalhava no SESI também aqui em Jaraguá. Depois que ele teve uns 2 aninhos, 3, eu pedi para sair do SESI, fiquei só com o consultório, para eu poder ter horários para poder ficar com ele, sabe? Porque daí autônomo tem essa vantagem que a gente pode, né, fechar nossa agenda, fechou, mas também fechou, não atende, né? Mas eu tive que, né, abdicar de algumas coisas, assim, e pensei, vou fechar minha agenda em alguns períodos. Foi de manhã isso que eu fiz, porque a tarde é mais longa, então tem mais pacientes para atender à tarde, né? Então eu fiz algumas manhãs e conseguia ficar com ele algumas manhãs. Até hoje eu mantive isso daí.
Eu fico na terça, quarta e quinta com ele de manhã, levo ele no futebol, ele faz aula de bateria também, que ele gosta de tocar bateria. Sempre tem cortar cabelo, levar para dar vacina, essas coisas de criança, né, para fazer com criança também. Então, eu consegui fazer isso com a minha agenda. Fechei minha agenda em alguns períodos, assim, para poder ficar com ele, assim. Isso foi a maior dificuldade que eu achei, porque eu queria estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, sabe? Queria estar lá atendendo, porque daí a secretária mandava mensagem, doutora, mas tem tal paciente que só pode esse horário. Era bem no horário que eu tinha que ficar com o Arthur, que eu deixei para isso. Meu Deus do céu, não dá? Eu tenho que ou uma coisa ou outra, não sou duas, né? A gente não tem que, não dá para abraçar o mundo, né? Então eu tive que dizer não para algumas coisas, assim, para poder, né, aproveitar isso com ele também, né? Entendi. Que bom que você conseguiu fazer isso eu falo, é uma né? grande vantagem nossa, assim, de ser autônomo, né? Não só dentista, mas quem é autônomo e consegue ter essa oportunidade, é muito bom, né? A gente consegue. Muito bom mesmo. Uhum. Existe alguma lembrança forte daquele início, de quando o Arthur nasceu, e que você nunca esqueceu? Boa ou ruim? Boa, ruim, superação, algo que te marcou muito. Tá. Boa é quando eles começam a dar, né, as primeiras gargalhadas, os primeiros sorrisos pra gente, eles identificam, né, que tu é a mãe deles, né, já chamam, quando começa a falar mamãe também, é inexplicável, né? E também quando vem o primeiro dentinho, né, eu ficava catando o dente dele, foi muito, assim, emocionante pra mim. Agora ele tá ficando com o dente mole, daí mais uma emoção, porque eu comecei a chorar quando eu vi o dente dele mole. Mãe é assim, sabe? Então, os primeiros dentinhos foi quando ele me chamou de mamãe também. A parte boa, né? E a parte ruim, que foi mais impactante, foi quando me deu a mastite ali. Que eu achei, meu Deus, vou morrer? Vou deixar a criança aqui e vou morrer, porque é uma dor insuportável, assim. Eu não tive parto, não tive normal, né? Foi cesárea, então, mas dizem que a mastite é pior do que um parto normal, assim, a dor, né? Então, doeu bastante. Daí isso foi meio traumatizante. Traumatizante pra você. Eu lembro que você comentou que logo após você descobrir a gravidez, você foi ouvir a batida dele. Sim, o coraçãozinho. Então, foi um negócio bem estranho. Não, estranho ruim. Mas eu falei, meu Deus, é meio extraterrestre, como que tem um coração batendo dentro de mim, sabe? Porque a gente escutava outras pessoas falando, né, que tinha o coração batendo, sentia o filho mexer e tal. Mas quando eu vi o coração batendo, meu Deus, é realmente uma pessoa que tá dentro, né, que eu tô gerando. Então, foi bem emocionante também. Mas eu tava bem nervosa, sabe? Então eu não chorei nem nada, porque eu tava bem nervosa pra ver se tava tudo certo com a criança também, porque eu tava descobrindo e nem sabia que eu tava grávida, né? Daí fiquei com medo de ter também alguma coisa, né? E o coração bate muito rápido, muito rápido. Né? Aí também quando eu fui fazer, eu falei, gente, mas isso é o coração? Eu falei pro doutor, gente, mas tá muito rápido. Ele, não, é normal, é assim. Eu também falei, tá normal isso? Esse coração batendo tão rápido? Ele, não, é assim mesmo, né? Quando tá na barriga. Então tá. É muito rápido, né? E você se cobrava muito pra ser a mãe ideal, a mãe perfeita? E como é que foi lidar com isso? Que a gente acaba se cobrando, né? Eu ainda me cobro, tá? Eu sempre me cobrei e ainda me cobro pra ser a mãe perfeita, porque parece que a gente sempre tem que dar algo a mais, assim, né? Parece que nunca tá bom, né? Então ali, mesmo eu deixando esses períodos ficando com ele, mas às vezes eu sinto que eu queria estar mais. Parece que a gente nunca tá satisfeito, né? E parece que, claro, a gente nunca se compara com outros, né? Com outras mães e tudo, mas querendo ou não, a gente, meu Deus do céu, mas eu poderia estar mais igual aquela mãe com o filho, né? Eu poderia ficar mais tempo com ele, mas são escolhas, né? Faz parte também da minha profissão. Eu sempre falo, até quando me pedem, assim, como é que é, né? Ali tu tá no consultório, Então, a gente tá no auge da profissão agora. É bem difícil isso pra mulher, sabe? Porque a gente tá no auge da profissão e tem que dar uma regredida, tem que, né, começar a equilibrar ali os pratinhos. É difícil, sabe? Mas vai, né? Mas eu me cobro bastante, assim, sabe? Às vezes eu tô no consultório e ele fala, ou eu levo ele pra escola, né? Daí ele fala, mamãe, hoje você vai me buscar? Porque o combinado é, eu levo ele sempre, né? Do almoço, tudo, levo ele. E o meu marido busca. E sempre ele pede se eu vou buscar ele. Ele quer que eu busque ele. Só que ele sai 5h45 e eu trabalho até às 7h. Final do dia, sempre tem muito paciente que tem uma procura maior. Então, é muito difícil algum paciente desmarcar o final do dia, ou eu não ter paciente marcado o final do dia para eu poder buscar ele na escola. Então, eu me cobro, meu Deus, né? Eu sou uma péssima mãe, eu não consigo buscar ele na escola. Mas eu faço um monte de outras coisas também, só que sempre tem uma coisinha que a gente pensa, meu Deus, eu não faço isso, não faço aquilo, né? Daí, quando dá, e quando eu consigo buscar ele na escola, ele, meu Deus, ele vem correndo, ele fica muito feliz, sabe? Abre o sorriso ali de orelha a orelha. Mas eu explico pra ele, né, que a mamãe trabalha até mais tarde, porque como agora ele já entende também, né, eu explico, a mamãe tem que trabalhar, a mamãe tem que ir lá fazer cirurgia, nos pacientes que estão esperando a mamãe. Então, assim, se der tempo, a mamãe vai te buscar, senão é o papai, como combinado. Ou se não é a vovó, como combinado. A gente, né, se às vezes o meu marido não consegue, né, a minha sogra busca, ou a minha irmã busca, então
A gente tem tudo combinado, mas tem que explicar pra ele entender também, né? Sim, a Lara é igualzinha também, né? Tem que falar, né? Tem que falar, e aí ela fala, mãe, hoje você pode me buscar? Eu falo que não. E também é o horário que tu não pode? Sim, ela não, hoje não dá. Daí quando fala, hoje eu vou te buscar, dela, ai, oba, daí ela já sai correndo e já vai me abraçar e já fica eles ficam super muito feliz. Não, pra eles é uma coisa, assim, muito, né, extraordinária, assim, né? Por isso é tão legal essa inocência de criança, assim, né? Que pra eles, pequenas coisas, né, dão, assim, muita diferença, né? Eles ficam muito felizes. Ficam muito felizes. Nossa, é muito, sim. muito, muito lindo isso, que é muito puro. E como é que essa conciliação, né, de ser gestora, dona de clínica, a gente sabe que a Lapidato é uma clínica que está crescendo aqui na cidade, vocês investem em cursos, em especializações. Toda hora. Né, eu sei disso. E como é que você consegue equilibrar a maternidade com a clínica, a gestora, a consultório? Ai, é bem corrido, é bem puxado, às vezes me dá até umas palpitações, às vezes dá insônia, no meio da noite acordo, meu Deus, tem que fazer tal coisa, porque a parte administrativa, muita gente não vê, né, os bastidores da clínica, não é só ali atender, tem muita coisa por trás mesmo, né, tem curso, essa parte da gestão que a gente, é tudo muito novo também pra gente, né, eu e a doutora Fernanda abrimos a clínica, vai fazer 3 anos agora, em setembro desse ano, então 2 anos e meio, bem dizer, né, 2 anos e meio a gente teve que aprender muita coisa, é muita informação, assim, sabe, então a cabeça não para, assim, tá toda hora matutando e toda hora, né, pensando, acorda de madrugada. Às vezes eu acordo de madrugada, lembro de coisa pra fazer e boto no meu bloco de notas do celular, assim, o celular tá do lado, sabe? Coloco no bloco de notas. É bem difícil conseguir, né, equilibrar tudo isso, mas tem que dar um jeito, né? Tem que fazer. E eu tenho certeza que um dia ele vai ter orgulho, né, de mim. Então, não tenho dúvida disso, com certeza. Eu sempre falo pra ele, olha, a mamãe tá trabalhando um monte. Eu tenho certeza que um dia você vai ver tudo que a mamãe trabalhou e que a mamãe faz, os pacientes ficam muito felizes, os pacientes precisam da mamãe, sabe? Eu falo pra ele, então eu acho que ele um dia vai entender melhor, né? Ficar orgulhoso. Vai mesmo. Vamos lá. E em que momento você percebeu que ser mãe não precisa ser perfeita? Porque a gente acha que tem que ser mil maravilhas, assim, né? Mas em que momento? Teve algum momento na sua vida que você entendeu assim, nossa, eu não preciso ser perfeita na minha visão? É que a gente vai amadurecendo, assim, e eu fui vendo que também, assim, a vida não é só ser mãe, né? A gente tem que cuidar da gente também, né? A gente tem as nossas particularidades, tem as nossas necessidades, né? Então, quando ele tinha uns 3, 4 anos, assim, eu pensei, eu tô esquecendo de mim, assim, vou fazer um pilates, vou fazer uma academia, porque a gente vai deixando, né? E começava dor no pescoço, dor na coluna, a dentista tá toda hora, né? Com uma má posição, então, eu ali, quando ele tinha uns 3, 4 anos, eu pensei, não, assim, pra eu cuidar dele, pra eu ser uma mãe boa pra ele, eu tenho que estar bem também, né? Então eu percebi que eu tinha que também me cuidar. Daí eu fui fazer terapia também, fui em médico, né? Pra não ficar doida. E daí eu consegui equilibrar tudo, fazendo exercício físico também, que é muito importante, né? Se alimentando bem. E sempre pensando assim, quando ele fica exigindo muito de mim, às vezes, minha mãe, vem fazer tal coisa. Calma, eu tenho que fazer minhas coisas também. Porque assim, a gente não vive só em função o dia inteiro só pra eles. A gente precisa fazer as nossas coisas também, né? Então tem que ter muito isso na cabeça, assim, que a gente tem que cuidar da gente também, né? Isso que você falou é muito importante, que às vezes, nos primeiros anos, né? Mas... a energia é muito para um bebê, ele exige muito, né? Da nossa mentalidade, do nosso físico, de tudo, assim. E acaba que você tá cansada e que você vai deixando, mas legal que você consegue pensar, não, preciso estar bem para cuidar dele, né? Daí eu botei isso na cabeça, assim. Eu vi alguns podcasts também, vi de algumas mulheres, mães também. É legal que a gente segue, né? Algumas pessoas que também passam por isso. Então, eu vi que, né? Vamos se cuidar também, né? Tem que sair com as amigas, sabe? Tem que fazer coisa só eu e o marido, sem ele. Tem que ter uma vida, né? A vida nunca mais vai voltar a ser como era antes, né? Antes dele. Mas a gente tem que... Ele também tem que entender que a gente também tem que ter o nosso tempo, né? Às vezes eu e meu marido, tem alguma coisa final de semana pra fazer, ele fica com os vovô e vovó, tal, e vai nós dois, né? Pra ver também que não é só a vida dele que é importante, a nossa também é. Também é. Meu, muito. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa mais fechada e eu era meio... Até na faculdade, assim, falava, a Mônia é brava, a Mônia é grossa, me chamava de Mônia, né? A Mônia é brava, a Mônia é grossa. Mas não é por isso, assim, eu era meu jeito, assim, sabe? Até no consultório mesmo, a Fernanda falava, Mônia, depois que tu teve o Arthur, tu até mudou, tu ficou mais tranquila de trabalhar, de conversar, porque eu era meio curta e grossa, assim, eu não tolerava muitas coisas. Hoje eu vejo que eu sou mais tolerante, assim, depois que eu virei mãe, percebi, né? E as pessoas também ao meu redor, até a moça que trabalha lá em casa falou, Mônia, depois que tu teve o Arthur, tu é outra pessoa, Então, realmente, assim, sabe, eu mudei, então foi pra melhor, graças a Deus, né? Todo mundo fala que, pelo menos todo mundo fala que foi pra melhor, né? Que eu fiquei mais tolerante, mais paciente.
Eu era muito pavio curto, agora não sou mais. Claro, tem tudo tem o seu limite, né? Mas eu tô bem mais tolerante, assim, com as coisas. E criança sempre, a gente tem que ter muita paciência toda hora, né? Eu falo, a gente tem que respirar fundo 500 vezes e ter paciência. Até assim, andando, né? Por exemplo, eu vou levar ele pra escola, vou andando na rua. Ele vai devagar, às vezes eu falo, vamos, porque tem que ter muita paciência. Eles vão nos passos e no tempo deles, né? Então, me ensinou muito a ser bem paciente, assim, respirar fundo, coisa que eu não fazia. Sabe? É porque assim, é isso, tem que respirar, porque é chamando, assim, às vezes eu lá em casa vejo, meu marido pode estar do lado dela, ela vai me chamar. Sim, chamam a gente, né? Chama a gente. E sobre o amor ali, é um amor inexplicável, né? Eu sempre falo assim, se fosse pra viver tudo isso de novo que eu vivi no começo, eu viveria novamente, porque só quem tem sabe, né? Eu falo, até tem amigas minhas que não têm filhos, mas, né, pretendem ter tudo, eu falo, olha, o dia que vocês tiverem, vocês vão ver que é um amor diferente, assim, de pai, mãe, irmão, marido, é um amor, assim, inexplicável. Que eu não achei que existia, né? E com o filho a gente sabe que tem, né? É verdade, é um amor que inexplicável. Não tem como explicar, é muito diferente. É muito de forte, tudo, né? Assim, é muito forte. Não tem como explicar mesmo. Sim. E qual a pequena conquista do seu filho, do Arthur, que te emocionou mais? Pequena conquista dele? Os passinhos, né? E isso eu pude presenciar, porque foi na época do Covid ali que ele começou a dar os passinhos e eu tava com esses horários do consultório ali que eu conseguia ficar com ele. Eu levei ele na Via Verde e ele deu os primeiros passinhos comigo lá na Via Verde. Eu fiquei muito emocionada, porque ele deu os primeiros passinhos e eu pude ver, porque eu tinha muito isso em mim, meu Deus, se ele estiver na escola, ele der os primeiros passinhos na escola, eu não vou ver, né, ele começando a andar, eu ficava muito assim, me cobrando disso, sabe? E daí eu pude ver os primeiros passinhos, eu tenho até foto, tudo, filmei ele dando os primeiros passinhos na Via Verde aqui em Jaraguá, então foi bem legal, assim, a primeira conquista dele. E a outra tá sendo agora, assim, que ele tá aprendendo a ler, né? É muito bonitinho, né? Ele vê, assim, a gente tá na rua, ele começa a ler as placas, daí eu fico bem emocionada, assim, meu Deus, ele tá lendo, né? Ai, é lindo mesmo, assim, é muito fofo, esquece, né? E eles ficam super felizes com as conquistas deles mesmo, né? Eu vejo que a Lara também fica super feliz quando ela aprendeu a andar, quando ela aprendeu a sentar sozinha, eles acham o máximo, né? Ai, que lindo. Tem alguma lembrança simples, mas que pra você é muito especial de um momento de brincadeira entre vocês dois? Isso tem sempre, e ainda acontece, assim, a gente tá brincando, às vezes quando eu tô nesse tempo com ele, né, nos períodos que eu tô com ele, é difícil, mas eu tento largar o celular por alguns momentos, porque sempre tem, né, demandas da clínica, tem coisas que a gente precisa resolver mesmo não estando lá, né, então eu tento deixar o celular mais pro lado, assim, e brinco com ele. Aí ele é muito da imaginação, assim, sabe, ele gosta de inventar história, de fazer castelo, fazer, né, com os brinquedos dele, banda, como ele gosta de tocar bateria, ele gosta de show, então eu entro no show dele, eu sou a plateia do show e vou brincando com ele, e daí nesses momentos, do nada, ele vira pra mim e fala, mamãe, te amo, e me abraça, ai meu Deus. Daí a gente vê que tudo mesmo vale a pena, né? Do nada, assim, né? A gente não tá esperando nada e troca assim, ele olha pra mim e fala, mamãe, eu te amo. Pra ver como esses momentos são especiais pra ele. São muito especiais, assim, que eles sentem, assim, é muito puro, assim, quando eles falam, é o que eles estão sentindo naquele momento. Exatamente, amor, porque a criança é muito pura, né? Então a gente vê que foi do fundo do coração mesmo. Foi do fundo né? do coração, é lindo. E o que faz tudo valer a pena na maternidade pra você? E ver o sorriso dele, né? Ver ele feliz, ver ele contente, né? Mesmo eu trabalhando ali, conseguindo ficar com ele, a gente às vezes viaja, também férias de julho, por exemplo, né? Eu vejo que todo o trabalho que eu faço, tudo que eu me dedico, acordo cedo, vou para São Paulo também, a gente faz alguns cursos em São Paulo, então eu deixo ele um tempo aqui, né, sem a minha presença, mas eu sempre penso, ele vai ter orgulho de mim, eu vou poder proporcionar para ele, né, uma vida legal, né, vem férias de julho, a gente sempre procura viajar com ele, fazer coisas que, né, que façam, assim, valer a pena, assim, para ele ver que também a gente se esforça para dar essas coisas para ele, né? E também dando carinho em casa, né? Porque não é só bens materiais, mas a gente tem que dar carinho também, tem que ter essa presença no dia a dia. Não só nas férias, não só final de semana. Por isso que eu acho legal esses dias da semana que eu fico com ele, sabe? Imagina, é muito especial. Ele vai com certeza lembrar pra sempre. Faço a tarefa com ele, né? Sento, faço a tarefa, assim, um dia de manhã tô lá, faço tarefa com ele, né? Do ladinho dele. Então, esses pequenos gestos, assim, acho que vale muito a pena. Com certeza. E você consegue lembrar de algum dia que foi muito difícil, mas que terminou com um sorriso do Arthur? Um dia muito difícil. Tirando aquele dia que me deu mastite, né? Que eu tava trabalhando. Ele não dava risadinha ainda porque ele era pequeno, né? Mas dia difícil, às vezes tem, assim, dias que a gente, no consultório, é uma bucha atrás da outra e um problema atrás do outro.
Daí já, de manhã cedo, já começa um monte de rolo, daí é compressor que estraga, bomba vácuo que queima, e tudo dá errado no dia. Mas daí chega final do dia, daí quando eu chego em casa, ele, né, voltou da escola, ele me dá um abraço, diz, oi mamãe, tava com saudades, ou eu pergunto como foi a escola, ele conta como foi a escola, então é isso, assim, sabe? Quando tu vê que o dia tá todo errado, mas eles fazem ele ficar melhor, né? Ai, que lindo. Qual foi o gesto mais bonito ou inesperado que o seu filho já teve com você? O gesto, além de ele falar eu te amo ali, né, esporadicamente, ele já me deu flores, assim, né? Quando a gente tava, às vezes, brincando, eu levava ele bastante lá no noviciado, que tem uma lagoa lá. Ele ia lá, corria, buscava uma flor e falava, pra você, mamãe, você é muito especial. Daí ele me dava a florzinha. Daí eu levava essa flor pra casa, eu queria que ela durasse pra sempre, né? Mas não, né? Daí eu colocava num vasinho, até comprei um vasinho pequenininho pra essas florzinhas que ele me dava, né? Colocava lá, mas no dia seguinte já murchava, mas eu queria deixar pra sempre ali as flores, né? Esses gestos, como a gente falou, de inocência, né? São pequenos gestos que eles fazem inocente, né? E são os mais São os melhores, né? Os melhores. É lindo mesmo, sim, né? sim. Eu amo também. E aí, você guarda alguma carta, bilhete ou desenho que te marcou? Olha, eu guardo muita coisa, tá? Até me pegam no meu pé que dizem que eu acumulo muita tralha em casa. Mas eu acho tão bonitinho, desde quando ele foi na escola, desde pequenininho, assim, que ele fez algumas coisinhas, eu guardo tudo. Eu tenho embaixo da cama baú, assim, tá tudo guardado, eu separo tudo por períodos, assim, né? Primeiro, ali o infantil 1, infantil 2, infantil 3, tudo encaixa, tudo que ele já fez. E daí eu tenho várias coisas guardadas. Eu também tenho vários. Todos os anos da Lara, de todos os portfólios que ela já fez. É legal. E daí eu boto na geladeira alguns. Tanto é que um que eu tenho ali tava na geladeira, o do Dia da Mulher desse ano. E daí eu deixo na geladeira. Daí são essas coisas. Que lindo. Então agora que você falou, eu quero que você... Eu mostro cada um daí. Eu quero que você olhe bem pra isso que o Arthur fez e fale o que representa pra você. Tá. Esse aqui... Esse daqui foi quando ele foi no Infantil 2, na escolinha, ele me deu de Dia das Mães, né? Foi inesperado, assim, porque era bem quando ele, né, começou na escola, depois da pandemia, né? Veio a pandemia, então ele retornou para a escola, ele ficou um tempo em casa e retornou. Então foi o primeiro Dia das Mães que eu ganhei um presentinho da escola, porque antes era pandemia, ele não teve, daí foi o primeiro que ele me deu, assim. Então eu guardo, né? Isso aqui ele fez um desenho, olha que lindo. Ele fez um desenho. Aqui, né, a fotinho dele, e eu guardo muito, tá lá no meu quarto esse aqui, eu deixo lá no balcão do meu quarto, porque eu lembro que foi o primeiro Dia das Mães pós-pandemia ali, que ele fez um trabalhinho pra mim na escola de Dia das Mães, então esse aqui é bem especial pra mim, bem bonitinho. Eu vou dar um zoom aqui pra poder mostrar. Olha aqui. Perfeito. Ele, acho que ele tinha 2 anos aqui. Aqui. E esse aqui, ó, esse quadrinho. Esse daqui, tá. Esse daqui foi de Dia das Mães do ano passado, se não me engano, E ele ainda não sabia ler, né? Tava aprendendo a escrever, então ele copiou o que a professora fez e que ele desenhou eu de vestidinho, olha. E ele aqui do lado, né? Ele fez o coraçãozinho e pintou. Desse aqui também, ele é um quadrinho, né? E daí eu guardo lá no escritório, lá em casa, e deixo porque é do Dia das Mães acho que ano passado ou retrasado. Também eu guardo com carinho. É tão bonitinho, né? Essas coisas. Eu amo também. Você pode mostrar só pra ela? Esse? Desse aqui. Perfeito. Vai ficar legal esse? Ela ama desenhar, então assim, ó, lá em casa, eu compro um sulfite de 500 e ela usa aquelas folhas em um mês. Aí assim, às vezes é só um rabisco que eu fico com dó de jogar fora. Aí eu tenho muita umas coisas bem nada a ver, eu guardo. Eu guardo porque também. Eu penso, depois daqui a um tempo eu vou querer ver, né? Vou querer ver de novo. Tá. E esse aí? Daí esse aqui foi desse ano do Dia da Mulher. Daí ele já estava aprendendo a ler, né, escrever, ele escreveu aqui Feliz Dia da Mulher, né? E aqui dentro ele escreveu, hoje é um dia especial, celebramos o Dia da Mulher. Parabéns, te amo, Arthur. Daí, esse aqui pegou de surpresa, porque no Dia das Mães a gente espera receber, né? Mas no Dia da Mulher nem sempre, né? E ele veio, eu cheguei, ele tinha voltado à escola, ele foi correndo já na porta e já me deu esse cartão, daí eu me emocionei, assim, fiquei bem emocionada. Bem fofinho. E aí? Esse aqui? Perfeito. Que lindo. E são esses. Está quase acabando. Tá. O que você sente quando você percebe o quanto que você é importante na vida do Arthur? O que eu sinto? O que você sente quando você percebe
quanto que você é importante na vida dele. A mãe, né? Você, isso mesmo. Eu me sinto uma mulher maravilha, assim, quando eu vejo que... É porque nada substitui a mãe, né? Eu também tenho minha mãe, então eu vejo que, assim, nada substitui a nossa mãe. Mãe é mãe, mãe gerou ali, né, no ventre, então é uma coisa, assim, muito forte, assim, que eu vejo que, nossa, ele veio porque eu gerei ele, né? Pensa, eu gerei essa vida, senão ele não estaria aqui. Então, eu me sinto uma mulher super poderosa, assim, uma mulher maravilha por ter gerado uma vida, né? E uma criança assim tão querida, né? Quanto é o Arthur. Que lindo. Eu tenho certeza que o Arthur teria muito orgulho da mãe que ele tem, né? Sim. E tenho certeza que tudo que você tá fazendo hoje, ele vai se lembrar e sentir muito orgulho e vai saber que é muito abençoado por ter você na vida dele, não tenho dúvidas. Sim. E se fosse pra você deixar uma mensagem pro Arthur ver no futuro? No futuro, o que você falaria pra ele? Olha, Arthur, a mamãe sente que teve alguns momentos que precisou, né, deixar você com alguém ou deixar você na escola para poder trabalhar, para poder cuidar de outras pessoas, outras vidas. Algumas vezes também sair da cidade para fazer cursos, para estudar, mas tudo sempre, minha cabeça e meu coração estava com ele aqui, né? Independente de onde eu estivesse, né, onde eu estive assim estudando ou trabalhando, a minha cabeça tava, o meu pensamento tava por ele, assim, tava para ele. Tem várias vezes que eu tô assim, que eu me pego fazendo cirurgia e às vezes tá até difícil assim, eu tô fazendo isso aqui com todo o meu coração e todo o meu carinho, pensando nele, assim, sabe? Pensando no Arthur, pensando na vida dele, assim, sabe? Então, é isso que eu queria dizer para ele, que muitas vezes eu não consegui estar presente, mas não quer dizer que eu estava ausente, meu pensamento e meu coração estavam com ele. Sempre com ele. Lindo. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Digamos que o Arthur vai ver esse vídeo. Tá. E eu queria que você olhasse aqui. Na câmera? Na câmera e falasse para o Arthur no futuro. Ali. Isso. Tá. Eu chamo ele de Arthurzinho. Pode chamar ele como você chama ele todo dia, não tem problema. Tá. Meu Arthurzinho, eu quero que você saiba que a minha mãe sempre trabalhou muito, sempre estudou muito, pensando no seu melhor. Teve alguns momentos, né, que a mamãe precisou estar ausente, precisou deixar você com outras pessoas para poder trabalhar ou para poder viajar, né, em cursos. Mas eu quero te dizer que sempre o meu coração e o meu pensamento estava em você. Durante os atendimentos, durante as aulas, durante os cursos, né, que eu fazia, sempre assim, não quer dizer que eu estava ausente, que eu não estava presente de coração e a cabeça em você. A mamãe te ama muito e espero que você tenha muito, muito, muito orgulho de mim.